O negócio é o seguinte: a segunda temporada do live action de One Piece finalmente saiu e a pergunta que não quer calar é: ela tá boa? Bom, para conseguir responder isso com certeza, eu tenho que terminar de ver a série inteira. Mas como eu era alguém que estava muito ansioso pro lançamento dessa segunda temporada, porque foi o live action que me fez começar a ver o One Piece, eu achei que seria uma boa ideia falar pelo menos das minhas primeiras impressões dessa nova temporada que adapta a grande entrada e primeiras aventuras do Chapéu de Palha na Grand Line. Então eu assisti os primeiros 3 episódios e agora tô aqui pra falar o que eu achei. Será que eles conseguiram manter o nível da última temporada? Será que One Piece continua sendo o único live action de anime que presta? Bom, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para começar, eu acho melhor falar sobre as coisas que eu gostei e depois nós vamos para as coisas que me incomodaram. E essa parte vai ser interessante porque uma das minhas principais críticas tem a ver justamente com o nosso querido Luffy e o seu ator Inaki Godoy. Mas a gente ainda vai chegar lá. Bom, a primeira coisa que eu preciso pontuar, que já me fez amar o primeiro episódio, é obviamente o fato da primeiríssima cena da segunda temporada ter a minha querida e belíssima Robin. Eu pensava que ela só iria aparecer alguns episódios na frente, mas foi uma grata surpresa ver a minha personagem favorita logo de cara, numa cena de ação ainda por cima, que eu achei muito bem feita. Inclusive as cenas de ação no geral continuam muito boas nessa temporada, pelo que parece. E é interessante ver como só desse pequeno momento é possível sentir que a atriz conseguiu representar muito bem essa versão da personagem, que nesse momento é uma pessoa muito mais fria e com cara de vilã. Isso é algo muito bom desse live action. A grande maioria dos atores realmente conseguem te passar a sensação de que eles são os mesmos personagens da obra original. Além disso, eu gosto da ideia de estender a participação desses personagens como a Robin e os outros agentes da Baroque Works, porque eu acho que assim se constrói de uma forma muito interessante essa ameaça que vai perdurar até a terceira temporada, quando a gente for para Alabasta. Agora, mudando um pouco de assunto, outra coisa que eu gostaria de pontuar, que eu também acho que continua muito bem nessa temporada, é a forma como a relação entre os Chapéus de Palha é trabalhada. Esse foi o ponto principal que me fez gostar da primeira temporada, que consequentemente me fez ir assistir o anime. A química entre o elenco principal é bizarra. Eles realmente parecem ser grandes amigos que se importam um com o outro. Eu gosto muito como há uma atenção dos roteiristas em sempre criar uma situação onde pelo menos 2 Chapéus de Palha vão interagir e ter um momento que ajuda ainda mais a criar esse senso de amizade entre eles. Em Log Town mesmo, há um momento muito bacana entre a Nami e o Usopp. Depois, no episódio da Laboon, nós temos o Usopp e Sanji numa cena muito legal dos dois explorando os restos dos navios dentro da baleia. Em Whiskey Peak tem uma conversa que eu achei muito boa do Luffy consolando o Zoro, que tava num momento meio pra baixo. Todas essas cenas me faz lembrar do auge da obra original, de quando a interação entre os membros também reforçava muito a ideia da amizade deles. E era o que te fazia criar um carinho imenso por todo mundo. Sem contar também que principalmente a atriz da Nami e o do Usopp, pra mim, são os que mais parecem os personagens do mangá no quesito atuação. O Jacob consegue transmitir exatamente a energia boba, leve e cômica do narigudo, sem parecer muito forçado. E a Emily manda muito bem em parecer a irmã mais velha responsável e voz da razão do bando. Os outros também fazem um ótimo trabalho. Eu gosto como o Zoro perdeu um pouco da vibe Sasuke da primeira temporada, apesar dela ainda estar ali, e tá um pouco mais burrinho e bobo como na obra original. E o Sanji continua sendo bem parecido com o Sanji. Eu não sinto que ele piorou, mas também eu não acho que ele ganhou um novo destaque muito grande. Ele continua bom como ele era antes. Para finalizar a parte dos elogios, eu preciso dizer que eu gosto bastante das adaptações que foram feitas nesses primeiros arcos que nós vemos. E uma delas é, por exemplo, a aparição do Bartolomeu em Log Town e o Brook no flashback do Laboon. Apesar de eu achar que eles fizeram isso junto com a aparição do Sabo, porque sabem que a série muito provavelmente não vai chegar até Thriller Bark e com certeza não vai até Dressrosa, foram coisas legais de se ver. No final, eles são apenas easter eggs, mas que não prejudicam a narrativa. E no caso do Brook, eu acho
que até agrega mais. Eu senti que a aparição dele me fez me importar ainda mais com a história do Laboon, porque agora tinha esse personagem específico que tinha uma ligação a mais com a baleia, e que não conseguiu cumprir a sua promessa. Eu acho que deu um senso de proximidade ainda mais para essa história. Essas aparições não são algo que atrapalham nem chamam muita atenção. Então, para quem não sabe quem é o Brook ou Bartolomeu e o papel deles no futuro, esses personagens são só um ladrão e um músico. E ainda falando de mudanças que eu achei bacana, uma outra foi, por exemplo, o Zoro ficar com um Mihawk na cabeça enquanto treina e a Nami, quando chega em Whiskey Peak, dizer que quer andar pela ilha para desenhá-la. Esses são detalhes muito interessantes, porque na obra original, muitas vezes parece que os personagens esquecem do principal motivo que fizeram eles quererem ir pro mar com Luffy, que é, além de quererem fazer o seu capitão se tornar rei dos piratas, realizar seus próprios sonhos. Principalmente o Zoro ficar com o Mihawk na cabeça, pra mim faz muito sentido. Ele ter essa perturbação constante na cabeça reforça sua motivação pra continuar treinando e ficar mais forte. E é algo que eu consigo facilmente imaginar o personagem sempre tendo em mente. Mas agora chega de falar das coisas boas e vamos pro que eu não gostei. São basicamente alguns momentos estranhos, atuações duvidosas e a tentativa de recriar cenas clássicas da obra original que eu não achei que ficaram muito boas na série. Primeiro, eu só preciso comentar como no episódio de Whiskey Peak tiveram duas cenas que não fizeram muito sentido pra mim, mas que, sendo sincero, também não estragam a série. Primeiro é quando a Vivi e o Igaram fazem o Luffy dormir e simplesmente decidem não amarrar ele e deixar só ele dormindo no chão. O que não faz muito sentido porque eles tinham o objetivo de roubar o navio do Chapéu de Palha. E depois eles ainda precisam fugir quando ele acorda. Então foi bem sem sentido eles só deixarem ele ali caído com a boa esperança de que ele não iria acordar e não iria pegar eles no flagra, tá ligado? E era só, sei lá, a Vivi tentar amarrar ele com as cordinhas que ela usa como arma. Mas enfim, a outra cena é quando o Igaram se fere com um pedaço de madeira e a série tenta nos fazer acreditar que essa feridinha aí, que claramente não foi tão profunda, é fatal. Sim, talvez pela área que foi atingida, talvez possa ter comprometido algum órgão ou coisa assim. Mas vamos ser sinceros, não parece ser um ferimento tão perigoso assim. Se eles tivessem feito esse ferimento um pouco mais profundo, eu conseguia comprar. Mas do jeito que ficou, eu não gostei muito. Mas agora eu quero falar sobre o que mais me incomodou nesses primeiros episódios. Eu não gostei da atuação do Inaki Godoy em várias cenas desses primeiros episódios. De todos os Chapéus de Palha, pra mim, ele até agora tá sendo mais complicado no quesito atuação. Eu não lembro de ficar tão incomodado assim na primeira temporada, mas aqui eu não consigo deixar de notar. A melhor cena pra exemplificar o que eu quero dizer, pra mim é sem dúvida a cena da execução na plataforma que o Roger morreu. Assim, eu preciso ser sincero, eu não acho que ficou legal. Foi bem estranho, na verdade. A cena dele sorrindo e a cena dele rindo, principalmente, ficou muito bizarro. Eu não acho que ficou uma adaptação legal. Pra mim, ficou a impressão de que eles tentaram fazer muito parecido com o mangá, só que como é um live action e a linguagem não é a mesma, acaba ficando muito destoante e dá essa impressão de estranheza. Eu tô pensando em elaborar essa ideia em um outro vídeo só pra isso. Mas pra resumir, eu acho que o maior problema que o Inaki Godoy tem pra fazer o Luffy é que esse é provavelmente o papel mais difícil da série inteira. Porque parando pra analisar, eu acho que o Luffy é um personagem quase impossível de ser feito, pelo menos nessa proposta do live action. Ele é um personagem extremamente cartunesco e caricato. Ele é perfeito para um mangá ou anime, mas é uma figura muito difícil de se adaptar para uma linguagem mais realista. E por isso os roteiristas e os diretores acabam ficando sem muita alternativa do que fazer, porque se eles mudam demais o personagem para se encaixar nesse tom e nessa proposta de live action, com toda certeza os fãs vão reclamar que não tá fiel. E se eles tentam só reproduzir o personagem da obra original, acaba ficando estranho. Aí, como consequência, nós temos essa cena de Logtown, que tenta fazer o que o original faz, mas que acaba ficando estranha, que não se encaixa com a linguagem da série.
E pra mim, esse é claramente o problema, porque se a gente for analisar também no papel, a forma como o Luffy da série se comporta e as coisas que ele faz são exatamente iguais o que o Luffy do mangá faria. Pega essa cena da execução. Se eu te descrevesse ela, você provavelmente diria que é igual a que vemos no anime e que tá perfeita. Mas quando a gente vê ela realmente sendo executada, parece que há algo de errado. De novo, não combina com a linguagem mais, entre aspas, realista da série. Então eu não acho que a culpa do Luffy destoar dos outros na atuação é totalmente culpa do Inaki Godoy. Tudo bem que em alguns momentos ele também não ajuda muito. Nothing gets in the way of Monkey D. Luffy and his crew. Mas a tarefa que ele tem é muito difícil de ser feita. O Luffy não é um personagem fácil de ser reproduzido em tela. E pra mim, como eu disse antes, na verdade, ele é de longe o mais difícil. Agora, uma outra atuação que também me incomodou foi a do Dragon quando ele aparece lá em Logtown, que eu também acho que não ficou muito boa. Só que nesse caso, não dá nem pra dizer que o personagem é tão complicado de ser feito como o Luffy. Essa cena dele falando enquanto Mary vai embora ao longe, eu achei que ficou muito estranha. A pirate, eh? That's fine if that's what you have chosen. Go forth. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas eu acho que o ator não conseguiu dar o seu melhor. Eu não acho que a atuação dele ficou muito natural. Mas enfim, esses são só alguns pontos que eu quis falar sobre esse começo da segunda temporada. Eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre a temporada inteira, onde eu vou tentar explorar aí melhor alguns outros pontos que eu acabei deixando de fora desse vídeo, porque, né, é só para ser as primeiras impressões. Mas e vocês, o que vocês estão achando aí da segunda temporada do live action de One Piece? Deixe suas opiniões nos comentários, se vocês acham que ela tá melhor que a primeira temporada, tá no mesmo nível, ou se você acha que tá pior do que a primeira temporada. Deixa aí suas opiniões, se inscrevam no canal, dê um like no vídeo, porque me ajuda bastante, e eu espero ver vocês num próximo, tá bom? Tamo junto e bebam água porque é importante.